Bom, pessoal, nessa videoaula vamos estudar os produtos notáveis, né? São relações importantes para a resolução de equações e para diversos cálculos, né, da matemática. Então, o primeiro caso que a gente tem aqui, né, é o quadrado da soma de dois termos, A, B. Então, o que é isso aqui? É a mesma coisa que a gente escrever, né, A mais B vezes A mais B. E qual vai ser o resultado disso? Então, eu vou ter aqui A vezes A, ou seja, A ao quadrado, mais A vezes B, então AB, B vezes A, então mais AB, a ordem da multiplicação não faz diferença, e B vezes B, ou seja, B ao quadrado. Então, aqui eu poderia reescrever A ao quadrado, AB mais AB, eu vou ter mais duas vezes AB mais B ao quadrado. Então, está aqui, né, o meu primeiro produto notável. Então, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, né? O segundo caso aqui, eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, né? Ou seja, eu tenho aqui A menos B, que vai estar multiplicando, né, A menos B. Então, quando eu fizer A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, eu vou ter menos AB, menos B vezes A, menos AB, e menos B vezes menos B, menos com menos vai dar mais, B ao quadrado. Então, A ao quadrado, menos AB, menos duas vezes, né, AB mais B ao quadrado. Então, está aqui o meu segundo produto notável. A diferença, o quadrado da diferença de dois termos vai ser igual ao quadrado do primeiro, né, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E para finalizar, aqui eu trouxe esse caso, né, onde eu tenho A mais B que multiplica A menos B. Então, a gente pode, né, fazer a multiplicação aqui, distributiva. Então, A vezes A, eu vou ter A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB, né? B vezes A, então aqui eu vou ter mais AB, né? E B vezes menos B, então mais com menos, menos B ao quadrado. Então, eu vou ter aqui A ao quadrado menos AB mais AB, né, vão se anular e só vai restar, então, menos B ao quadrado. Então, quando eu tiver aqui, né, A ao quadrado menos B ao quadrado, né, eu vou ter mais um produto notável, né, que pode ser utilizado. Então, qual é o principal objetivo de utilizar os produtos notáveis? É transformar uma soma ou uma subtração numa multiplicação. Então, às vezes, a gente se choca com casos que tem uma certa dificuldade para resolver e a gente pode simplesmente transformar isso num produto, né, e poder trabalhar de uma melhor maneira. Por exemplo, esse primeiro caso, x ao quadrado menos 4x, como é que eu poderia fatorar, né? Tentando buscar sempre essa ideia aqui de transformar no produto. Eu tenho x ao quadrado menos 4x, eu preciso colocar em evidência. Nesses casos, né, a gente sempre procura o que tem nos dois termos. Eu tenho aqui o x. Então, nesse caso, eu vou colocar o x em evidência e o x vai multiplicar quem? Para eu obter x ao quadrado, eu preciso ter aqui um x, né? E para eu obter um menos 4x, eu preciso ter aqui um menos 4. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Né? Da mesma maneira, no segundo exemplo, eu tenho 3ax à terceira menos 2ax ao quadrado. Esse a aqui é como se fosse uma constante, um numeral, né? A incógnita é o x. E o que é que eu tenho de
igual em todos os termos. Eu tenho o a e o x, né? Sendo que como eu tenho x à terceira e x ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ax ao quadrado, porque é o menor, né, termo, que vai estar multiplicando o quê? No primeiro termo, eu tenho 3, ax à terceira, ou seja, eu preciso de um 3 e de um x. Quando eu fizer a multiplicação 3x vezes ax ao quadrado, né, a gente vai obter 3ax à terceira, menos, o que é que está faltando aqui nesse termo, né, para a gente poder multiplicar? Apenas o menos 2. Então, ax ao quadrado vezes 3x, 3ax à terceira. Menos 2 vezes ax ao quadrado, menos 2ax ao quadrado. Então, eu consegui transformar, né, num produto. E para finalizar, pessoal, o terceiro exemplo, 3x à terceira menos 6x ao quadrado mais 6x. Então, a mesma ideia, né? Colocar em evidência. Então, eu tenho aqui o termo x. Como o menor é x, então eu vou manter aqui x, que multiplica. Eu também posso colocar em evidência um numeral, já que eu tenho 3, 6 e 6, que são múltiplos, eu vou colocar o menor, 3, né? E o que é que falta para eu ter 3x à terceira quando eu multiplicar? O x ao quadrado, porque 3x vezes x ao quadrado eu vou ter 3x à terceira, menos, então eu tenho aqui um 6, se eu já tenho um 3 aqui, basta colocar um 2. E um x, né, porque eu tenho que ter x ao quadrado, quando eu fizer a multiplicação. Mas, novamente, eu tenho um 6, se eu já tenho um 3 aqui, então eu coloco um 2 para quando multiplicar dá 6, e um x, que eu não vou colocar porque ele já está aqui na multiplicação. Ou seja, 3x vezes x ao quadrado, 3x à terceira. 3x vezes menos 2x, menos 6x ao quadrado. E 3x vezes 2, 6x. Então, transformei novamente, né, um polinômio do terceiro grau num produto, né, mais simplificado. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.